Olha quem chegou na área da geografia, o Arimateia. E claro, junto com o Arimateia tem mais uma equipe, que é o professor Jorge, o professor Rogério, todos nós trabalhamos com um único objetivo: levar até vocês, meus queridos jovens, meus queridos professores, toda a equipe da Mediação Tecnológica, estamos trabalhando em prol de uma educação de qualidade. E quando nós falamos de educação de qualidade, nós só temos educação de qualidade se vocês, meus jovens, fizerem esta diferença. Portanto, nós, professores, estamos aqui para ser este mediador entre vocês e os nossos jovens, porque é com toda essa educação que nós estamos chegando com vocês com a aula 45.1, ok? E essa aula 45.1 irá falar dos movimentos migratórios no mundo, movimentos migratórios no Brasil, migração feminina, aí nós já estamos entrando na questão do sexo, tá? Tudo isso nós vamos, a partir de agora, entender por que existe esse movimento de um lado para o outro. E isso está relacionado justamente a questões socioeconômicas. E isso pode trazer alguns preconceitos, até mesmo dentro do nosso Estado-nação, tá? E aí, quando nós falamos de migrações, movimentos migratórios, tá? Veja o conceito. O deslocamento de pessoas de um lugar para o outro é um fenômeno tão antigo quanto o homem, tá? Pois envolve classes sociais, envolve cultura, religiões. Observa bem o conceito, ok? Isso daí é o que nós chamamos de conceito. Veja na telinha. Olha só, o deslocamento de pessoas de um lugar para o outro é um fenômeno tão antigo quanto o homem. Os fenômenos são amplos e complexos. Portanto, nós temos um livro bíblico que é chamado de Êxodo. Já está falando disso aí. Aí você vai entender que a imigração é o movimento de entrada de estrangeiros em um país de forma temporária ou permanente. Deixa bem claro, não é necessário ser estrangeiro. Eu, em Rondônia, eu sou imigrante. Na Paraíba, eu sou emigrante. Se você mudou de Vilhena para morar em Cacoal, em Vilhena você é um emigrante. Em Cacoal, você é um imigrante. O movimento de um lado para o outro é migrações. Portanto, as migrações podem ser internacionais, podem ser nacionais, regionais ou até mesmo locais. Se eu saio de manhã de casa e só volto à noite, passo o dia todo no trabalho, isso ocorre nas grandes cidades brasileiras, isso é muito comum. Essa migração é chamada de migração pendular. Se eu migro por causa da produção agrícola e eu vou e volto depois, isso é uma migração sazonal. Isso tudo nós observamos que existe no nosso contexto, na nossa contextualização, nós estamos tendo sempre essas questões migratórias. Fica ligado nisso aí, tá? As migrações no tempo e no espaço, elas mostram bem este fator, tá? E aí, claro, veja só, nós podemos ter vários fatores para migrar, certo? Isso pode ser positivo, pode ser negativo. Vamos pegar o nosso estado de Rondônia. Eu gosto muito de trabalhar o local. Pode vir comigo aqui. Eu gosto muito de trabalhar o local, o lugar. Lembra do conceito de lugar? É aquele que eu me sinto, as minhas afetividades. Vocês que estão me acompanhando agora, eu tenho certeza que na maioria de vocês são filhos de imigrantes ou netos de imigrantes.
São pessoas que vieram do sul do Brasil para morar em Rondônia. Um fator econômico. Nos anos 70, anos 80, o governo incentivou a migração para Rondônia. O discurso do Jorge Teixeira, no dia 4 de janeiro de 1982, na cidade de Porto Velho, ele disse assim: venham todos para Rondônia. Ela oferece terra, trabalho, prosperidade, dignidade. Rondônia recebe de braços abertos os novos imigrantes. O Jorge Teixeira também era um imigrante. Portanto, a população de Rondônia saiu de 100 mil habitantes, 110 mil habitantes em 70 para 1 milhão e 100 mil em 80. Hoje somos 1 milhão e 700 mil, portanto, parou as migrações. Mas isso demonstra que a economia de Rondônia evoluiu bastante com esse imigrante. E por que vieram para cá? Por uma questão socioeconômica. Isso mesmo ocorre no cenário internacional. Regiões pobres, como os países africanos, muitos estão buscando um novo espaço. Esse espaço geralmente é o continente europeu. Nações pobres, como nós temos na América Central, Honduras, Nicarágua, Haiti. Dá uma olhada no seu mapa aí, vê se você encontra esses países que eu falei. Honduras, Nicarágua, Haiti, tentam chegar até os Estados Unidos. Os mexicanos também tentam ir para os Estados Unidos. Brasileiros também tentam ir para os Estados Unidos. Portanto, isso é uma migração internacional. Isso é uma questão socioeconômica. Muitas vezes migra por causa de culturas, tá? Isso são fatores que nós iremos encontrar no cenário internacional, certo? E nesse cenário internacional, nós podemos observar agora aí na nossa telinha, tá? A causa dos movimentos migratórios, ok? Vamos lá, vem comigo na telinha. Religiosa. Já falei para vocês que tem um livro lá na Bíblia que já fala disso aí. Ó, religião, o livro do Êxodo. Causas naturais, como processo de desertificação, secas prolongadas. No Brasil, nós temos milhares de pessoas que saíram do sertão nordestino por causa da seca. Na literatura está falando disso, vidas secas. A música Luiz Gonzaga dizia assim: quando eu saí do norte de Bodocongó, a maleta era um saco, o cadeado era um nó, só trazia coragem à cara, viajando num pau de arara, eu penei, mas aqui cheguei. Isso foram causas naturais. Questões culturais também podem ter migração, tá? Político ideológico, guerras que geram os refugiados e questão socioeconômica, tá? Portanto, esse aqui, ó. E aí, quando eu falei que você pode ser um descendente de um imigrante, você pode ser um descendente de um imigrante europeu. Procura saber suas raízes culturais, porque a migração para Rondônia ocorreu muito, uma quantidade de sulistas. E esses sulistas, muitos deles são descendentes de europeu. Procura saber por que foi que o italiano veio para o Brasil no final do século XIX e início do século XX. Procura saber por que os poloneses vieram para o Brasil nesse período, os espanhóis, os portugueses. As pessoas que vos falam, eu tenho a ramificação na Europa.
O meu nome é José de Arimateia Dantas. O Dantas é uma região da Europa, a região de Antas, Portugal. Portanto, eu tenho lá uma ramificação, ó, lá em Portugal. Procura saber a sua família de onde veio. Vai lá no Google, hoje o Google você encontra tudo isso. E aí, pode observar que grande parte vieram por fatores econômicos. Se você é descendente de árabes, de judeus, observa a questão religiosa. Segunda Guerra Mundial, a perseguição que teve contra os judeus. Por que foram tantos ingleses foram para o novo mundo, que era Estados Unidos e Canadá, ingleses e franceses? Aula de história, o racha da igreja na Inglaterra. Olha a questão religiosa, olha o tempo, olha o tempo. Por que os japoneses vieram para o Brasil em 2008? Não, 2008 não, há 100 anos atrás. Em 1908, chegou o primeiro navio carregado de japoneses ao Brasil. Foi um para o sul, outro para São Paulo, outro para o Pará. Por fatores econômicos. Nos anos 80, muitos descendentes de japoneses no Brasil voltaram para o Japão, chamado Decassegues. Tudo isso nós estamos falando de quem? Das migrações internacionais. Portanto, esses fatores migratórios, eles levam ao movimento das pessoas no tempo e no espaço. E quem é migrante sabe muito bem quando você chega no outro local as suas diferenças. Tá? Bolivianos que vieram para o Brasil. Você conhece algum boliviano que veio para o Brasil? Portanto, eles são migrante internacional. Peruanos, haitianos, cubanos. Eu tenho amigos cubanos que moram aqui, que vieram por questões políticas. Haitianos. Portanto, você deve conhecer alguém que já migrou. E essas migrações têm uma dessas causas que nós falamos. Pode ser religiosa, pode ser natural, pode ser cultural, pode ser política ideológica, conflito de guerras, perseguições, mas o principal fator da migração é o fator econômico, tá? Claro que aquela região que você sai é chamada de repulsão. A área que você vai é chamada de atração, tá? Na América Latina, claro que nós vamos ter como principal fator histórico a questão socioeconômica, a desigualdade social. Essa desigualdade social na América Latina é predominante, tá? É predominante. Já na África, além da pobreza crônica da população, conflitos raciais, étnicos, tá? Com grande violência, predominam nessa região e muitos deixam a região por causa dos conflitos. Assista filmes como, por exemplo, Diamante de Sangue, Hotel Ruanda, o filme do Nelson Mandela sobre o apartheid na África do Sul. São filmes importantíssimos. Agora nós tivemos um conflito na África, que é a chamada Primavera Árabe. Hoje nós estamos há 10 anos de conflito na Síria, que começou na Tunísia. Como é que começou na Tunísia? Um jovem estava lá vendendo na feira os seus produtos, quando foi abordado, e ele era jovem porque tinha 23 anos, tá? Já era casado, tinha 2 filhos. Ele, revoltado, jogou gasolina no próprio corpo e botou fogo, praticou o próprio suicídio. Foi a primeira guerra, tá? Provocado pelas redes sociais, as comunicações. E isso está relacionado a quê? As injustiças sociais, tá? A essa disparidade que existe entre pobres e ricos. Observe que na Ásia também ocorre isso, tá? A Ásia, por sinal, tem 60% da população mundial e existe muito discriminação. Por exemplo, na Índia nós temos aí o sistema de castas.
Mesmo proibido esse sistema de casta, mas ainda existe na Índia. Portanto, é um fator de repulsão, tá? A Europa, durante a Guerra Fria, ela foi dividida em Europa Ocidental, que era capitalista, e a Europa Oriental, que era a socialista. Ficaram a divisão que durou de 45 até 1989, quando caiu o Muro de Berlim. E claro que com o fim deste socialismo no leste europeu, gerou uma disparidade muito grande socioeconômica entre o leste e o oeste. Um grande exemplo é a própria Alemanha. Tinha a Alemanha Ocidental, a Alemanha Oriental. Angela Merkel, que está deixando o governo da Alemanha agora depois de 16 anos sendo eleita democraticamente, tá? Ela é uma personalidade, uma mulher forte. E o leste da Alemanha era a região mais pobre comparada à Alemanha Ocidental. Portanto, quando caiu o Muro de Berlim, vai lá, busca a imagem de 89, os caras destruindo o Muro de Berlim. Milhares de pessoas comemoraram e passaram da parte oriental para a ocidental. Fator o quê? Socioeconômico. Eu falei 1945 a 1989. Portanto, você vai ter várias gerações aí que nasceram que não conheciam o capitalismo. E estavam buscando o quê? Melhorias sociais. Se percebe que sempre o fator socioeconômico é o principal? Sempre é esse, gente. Fica ligado nisso aí, tá? Essas migrações ocorrem sempre de um local que tem a repulsão para um local de atração. E o lugar de atração, observa bem aí, olha o que nós temos de primeiro aí. Observa, leia aí o texto, tá? Você está observando que os Estados Unidos, na América, é o principal ponto de atração. O Canadá é menor, por quê? Porque você já passou pelos Estados Unidos, o Canadá também é muito frio, tá? Aí a pessoa fica nos Estados Unidos, os latinos americanos, porque a economia dos Estados Unidos, todo mundo sabe aqui que é uma economia excelente, excelente. Portanto, o cara vai com este objetivo. Já na Europa Ocidental, Alemanha, França, Itália, Reino Unido, são os países que atraem mais os imigrantes, porque são os países melhores. Uma economia excelente, que está em franco crescimento, mas lembrando que essa economia não vai ser de portas abertas. Já o Japão ele gosta de receber mais descendentes de japoneses. Por quê? Porque nós estamos falando de uma ilha. Como nós estamos falando de uma ilha, nós estamos falando de quê? De um país que tem o controle migratório, tá? Portanto, meus queridos, observem que sempre estamos falando de regiões que são principais atração para o imigrante. Olha aí os decassegues, tá? São trabalhadores migrantes descendentes de japoneses, Agora, deixa bem claro o seguinte, hoje já não é tão bem aceito, porque o Japão, como vocês sabem, é uma área pequena. Agora, tem um detalhe no Japão, a população está envelhecendo. É o país que tem a maior expectativa de vida. Aí vem o quê? Os fatores migratórios. Observa bem, vamos comigo no mapa. Nós estamos chegando ao final do nosso período aí do primeiro ano, no qual nós temos já uma boa ideia de análise de mapa. Eu olho o mapa pela legenda. Observe que esse mapa aqui ele não tem escala.
Esse é um mapa que torna zonas definidas pela OMS. Falei MS. Que significa Organização Mundial do Comércio. E aí, observe que o verdinho é África, América do Norte, é a outra cozinha, América Latina, Europa Ocidental, economia em transição, que ele falou de SEI, Oriente Médio. Aí tem aqui, ó, comércio entre estados da mesma zona, em milhares de milhões, que é o euro, que é a Ásia, que é os Estados Unidos. Mas vamos aqui, ó, porcentagem do comércio mundial, certo? As trocas. E aí observe o seguinte, que quando nós falamos dessas trocas comerciais, as trocas comerciais dominadas pelos países ricos. Aí vem aqui, ó, as migrações, tá, tentando chegar à Europa. Observa aqui, ó, nessa regiãozinha aqui, é o estreito de... Aqui, ó, o estreitozinho aqui, ó. Essa região tem um muro na Espanha, ok? Para impedir que a turma passe aqui pelo Marrocos. Só lembrando a vocês que aqui tem o grande deserto do Saara, aqui embaixo, aqui é o Saara, ok? Portanto, é uma grande barreira natural para você ultrapassar. Aqui você tem Líbia, aqui você tem Tunísia, ó, ok? Marrocos, o Egito, aqui você tem Síria, Turquia, a Turquia também tem um outro estreito, a Turquia tem parte na Europa, parte na Ásia, tudo isso tentando chegar aonde? À Europa, porque é uma região rica, é uma região que tem desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico é sinônimo de melhorias sociais. Portanto, quem são os países da OCDE? A OCDE, volto a dizer novamente para vocês, Organização do Comércio e do Desenvolvimento Econômico, ok? OCDE. Tudo bem? Veja aí, Estados Unidos, que recebe a maior quantidade de imigrantes, depois vem a Alemanha, Turquia, tá? Tudo isso buscando o quê? Melhores qualificações. E aí, nós podemos classificar os nossos migrantes em 3 tipos: voluntários, forçados e controlados. Vamos ver cada um desses aí? Quando é que o cara é um migrante voluntário? Veja aí, o movimento é livre e espontâneo. Você conhece alguém aqui no nosso estado de Rondônia que foi embora para um outro lugar e ele foi espontaneamente? Portanto, isso é uma migração voluntária. Se ninguém forçou tua barra, tu foi porque quis, tu foi voluntariamente, ok? Veja o outro tipo de migração. Forçado, tá? Diferente, olha só. Ok? Como nos casos de escravidão, de perseguição étnica. Escravidão, que é a maior migração que teve dos negros para a América. Além de escravidão, ele foi vendido como uma mercadoria. Portanto, é proibido. E aí eu abro um detalhe aqui. Nós temos uma migração aqui forçada, abre aspas, que a pessoa muitas vezes vai enganada. Eu vi recentemente um documentário, não era do Brasil, deixar isso bem claro, tá? Mas era do Sudeste Asiático, Mianmar, por exemplo. Grandes empresas de construção civil dizendo que o cara vai trabalhar em construções civis. Na realidade, o cara está indo trabalhar em
de pesca em alto mar e não volta mais, é um trabalho de escravidão, trabalho forçado, tá? Mas o que nós acompanhamos no nosso cotidiano geralmente está relacionado a questões étnicas, como são os curdos na África, questão de religião, que ocorre muito com os muçulmanos, tá? Questões políticas, como vem ocorrendo com a Venezuela, eles vindo para o Brasil, ou catástrofes naturais, como ocorreu no Haiti. Portanto, esses são tipos de migrações forçadas. Lembrando a vocês que o Haiti teve as catástrofes naturais, mas também tem questões políticas, tá? Já a migração controlada é quando o Estado controla numericamente ou ideologicamente a entrada e saída de migrantes. Aí nós estamos vendo a muralha da China. A China é um Estado-nação que ele é controlado forçadamente. Nós temos brasileiros morando na China, porque tem empresas brasileiras que estão trabalhando na China, tem jogadores de futebol que vão para a China, nós temos pilotos de avião que foram para a China, mas o Estado controla toda essa migração. Professor Arimateia, fala meu filho, os Estados Unidos não podem controlar isso também? Pode. Mas como é que ocorre nos Estados Unidos? Eu sou brasileiro, eu tenho passaporte. E aí eu digo assim, eu vou para os Estados Unidos de férias, vou passar um mês lá. Eu vou entrar legalmente e quando fizer um mês, sabe quantas vezes eu volto para o Brasil? Nenhuma. Eu fico ilegal. Portanto, quando eu terei o passaporte, foi um tipo de legalização. Você pode viajar para qualquer país do mundo com o passaporte. Isso é uma legalização. Mas, se você fica lá nesse país, não volta mais, você passou a ser um imigrante ilegal, tá? Portanto, veja só, é muito importante você saber que esse deslocamento das pessoas de um lado para o outro, nós temos o quê? Consequências demográficas. Observe aqui na telinha, ó. Consequências demográficas, tá? Portanto, quais são as consequências? A região, como eu falei do caso de Rondônia, que aumentou, foi ótimo para Rondônia, mas se já tivesse muita gente, como por exemplo ocorre em São Paulo, hoje São Paulo, se você tiver muita gente para lá, fica cada vez mais desempregado. Você pode ter fatores negativos. Além do mais, você tem uma mudança cultural, como é o caso na França, com relação aos muçulmanos ou ao véu. Isso é cultura, temos que saber respeitar. Você conhece alguém aí que você é imigrante, que você não respeita a cultura? Portanto, essa cultura nós temos que levar em consideração a língua, a religião, os costumes, a culinária, a arquitetura, artes. São vários fatores que temos como exemplo de cultura, tá? Diante disso, segundo a ONU, nós temos mais de 200 milhões de pessoas residindo fora de seu país. E claro que a maior parte dessa população vão para os países ricos, à procura de melhor qualidade de vida, ok? Sendo a Europa, os Estados Unidos, os grandes receptores destes imigrantes, tá? Dentro dos Estados Unidos, lembrar sempre que foi muito importante para a economia dos Estados Unidos. Portanto, você pode ter mais de um momento desses imigrantes. No momento ele pode ser muito importante, mas depois eles podem terem o quê? Uma consequência negativa. E claro, vem comigo aqui, esses imigrantes, eles mandam para os países de sua origem dólares. É um outro ponto. Observa quantos milhões de dólares saem dos Estados Unidos para os países dos seus imigrantes. Sai da Europa euros para os países dos seus imigrantes. Isso pode ser negativo para os Estados Unidos e pode ser positivo para o seu país de origem. O que eu quero dizer para vocês, meus queridos jovens, que nós estamos tendo aqui uma base
para compreender a complexidade que envolve todo este processo. Nós temos ainda, dentro desse processo, temos de analisar de que muitos imigrantes não vêm no Brasil, não é porque ele ficou bem de vida lá, não. Muitas vezes é porque eles pioraram a qualidade de vida dele. E ele não tem com que voltar. Entendeu? Nem todo imigrante vence na terra desconhecida. Nós, eu vou dizer nós imigrantes, porque eu sou imigrante em Rondônia, sonhamos com dias melhores, mas nem sempre pode ser o melhor, tá? Deixar isso bem claro para vocês, ok? Diante disso aí, o que é que podemos perceber? Os países de onde saem os imigrantes enfrentam a perda de trabalhadores, muitos deles qualificados, como nós vamos ver na próxima aula, falando da fuga de cérebro, tá? E os países que recebem esses imigrantes vão trazer graves problemas sociais, tá? Veja só aí, quando nós falamos de fuga de cérebro, o que é esses cérebros? Vejam só, olha o conceito. São profissionais, especializados em área de mercado de trabalho, dotados de um autoconhecimento em seu campo profissional, certo? E sai de onde? Dos países pobres para os países ricos. Fechou? Vamos em frente. O que é que nós temos aqui, O cara está caindo fora, certo? Há estudiosos que afirmam que, na maioria dos casos, o imigrante nutre o desejo e a esperança de retornar ao país de origem, principalmente se obtiver sucesso financeiro, em especial quando se trata de migrações motivadas por crises econômicas. Tá? Isso é comprovado, tá, pelo migrante. Você tenta voltar ao seu local de origem. E como é as migrações no Brasil? Tá? Em terrenos brasileiros, ao contrário de outros países, os movimentos migratórios não se dão por conta de guerras, mas em sua quase totalidade por aspectos econômicos ou por causas naturais, como as grandes secas que assolam a região nordeste do Brasil, tá? E aí, o país, quer dizer, a região que tem a maior migração de saída é o Nordeste. Um grande movimento que teve no Brasil foi chamado êxodo rural. Por quê? Houve a modernização do campo, houve a industrialização, houve o sonho com uma vida melhor na cidade. Eu sou o exemplo de um migrante do campo para a cidade, tá? E nesse movimento eu deixei primeiro o campo para a cidade, depois eu migrei cidade a cidade, ou estado a estado. Eu saí da região nordeste para a região norte. Alguns irmãos meus foram para a região sudeste, tem outro na região centro-oeste. Portanto, o Nordeste é uma área de repulsão no Brasil. E nós saímos justamente do chamado polígono das secas, tá? Sonhando com dias melhores em outras regiões. Isso por quê? Porque o Brasil tem uma dimensão continental e o Nordeste é uma região de colonização antiga, na qual os fatores naturais como a seca e o processo de desertificação têm uma presença marcante nessa região. Hoje diminuiu mais, tá? Por causa de políticas socioeconômicas para a região, mas ainda é muito forte, tá? Hoje nós temos até, como você está vendo aí, atualmente, ao contrário do que se via no passado, São Paulo e Rio de Janeiro apresentam um percentual maior de saída da população em direção a outras regiões. Isso é chamado de desmetropolização. Desmetropolização, tá? Por quê? Aí são vários fatores que nós iremos estudar quando falar de urbanização. Porque as cidades grandes passaram a ser umas cidades que têm vários problemas.
E aí, dentro disso aí, nós temos aquela migração pendular. Olha o molequinho aí representando um pêndulo, tá? É todos os dias da periferia para o centro e do centro para a periferia. São migrações diárias. A palavra pendular ou diária. Migração diária. Certo? Tem até bairros que são chamados bairros dormitório. Tem a migração da transumância ou sazonal, que é a mesma coisa de eu falar também temporária, tá? Temporária, ok? Portanto, esse movimento ocorre em quê? Em determinadas épocas do ano, relacionado à questão agrícola, tá certo? Relacionado à questão agrícola. Há também migratório, isso aí é complexo, tá? De uma região para outra, que eu já citei para vocês, que é o caso do Nordeste, ó. Região Nordeste é a região de grande saída, de grande fluxo. Isso nos anos 70. Nesse mapa aqui, nós observamos a escala que não dá para ver muito bem, mas está saindo do Nordeste para outras regiões, tá? E a migração feminina? Tá? Muda de forma drástica, já que as mulheres e as meninas representam cerca de metade dos 214 milhões de pessoas dentro do Brasil. Tá? As mulheres têm aumentado muito as migrações nos últimos anos. Aí nós temos garantir sustento enquanto chefe de família, abandonam suas casas em busca de sociedades mais abertas para escapar de mau casamento ou fugir de todas as formas de discriminação, violência de gêneros, conflitos políticos e limitadoras culturais. Tá? Estão buscando melhores pontos. Portanto, nós estamos falando de quê? As migrantes costumam ser vítimas de exploração e abuso sexual e frequentemente não têm acesso a serviços de saúde. Isto ocorre especialmente com mais jovens e outros setores vulneráveis, como as pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e incapacitados. Ok? Portanto, nós estamos falando da mulher migrante. Essa mulher que representa grande parte da população brasileira, tá? Eu só queria dizer para vocês, meus queridos jovens, tá? Que nós estamos tendo noções de migrações no Brasil. Portanto, lembre-se, eu sou um migrante. Isso é a migração dentro do Brasil, na qual nós estamos relacionando com todos os aspectos, ok? Foi um grande prazer estar com vocês nesta aula, falando um pouco sobre migrações. Claro que nós ainda vamos ter uma aula falando de migrações internacionais, mas eu volto com vocês falando também da revisão desse conteúdo. Quero agradecer ao grande arquiteto do universo e a você, meu querido jovem, principalmente professores, professoras. Tudo de bom para vocês, até o próximo encontro, tá? Fui, tchau, tchau.